O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu também 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Essa liturgia, a liturgia deste final de semana toda, fala para nós sobre algo muito bonito, uma atitude muito bonita da parte de Deus. Deus sempre nos convida a estar com Ele. Deus sempre nos convida a fazer parte da sua vida, das suas coisas. Ou seja, Deus nos convida sempre a ser amigos dEle. E nós precisamos, meditando a palavra de Deus de hoje, meditando essa liturgia de hoje, precisamos corresponder a esse convite. A primeira leitura nos convida a quê? A buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, e invocai-o enquanto Ele está perto. A primeira leitura nos convida também à conversão. Abandone o ímpio o seu caminho, o homem injusto as suas maquinações, volte para o Senhor. Esse é o convite profundo que Deus tem para nós, um convite de conversão. Jesus nos convida então a uma vida toda de conversão. A conversão não é simplesmente um ato formal que acontece em um dia. A conversão precisa acontecer todos os dias, a todo momento, a toda hora da nossa vida. Então Jesus vai nos convidando a todos os momentos, em todos os momentos. Ele não cessa, Ele é insistente, Jesus Ele é insistente. A toda hora Ele continua nos convidando: venha, volte para mim, fique perto de mim. Nós podemos até pensar que fomos nós que tomamos a iniciativa de estar aqui hoje, mas não, é convite de Deus. É convite de Deus primeiro à vida, convite à santidade, um convite à vocação também, que nós refletimos na nossa novena. Fui convidado a ser padre, aceitei.
Alguns aqui foram convidados a se casar e aceitaram, outros a ficar solteiros pelo reino de Deus e aceitaram. O convite que nós recebemos também às profissões, o que nós fazemos no nosso dia a dia, tudo brota de Deus por amor. Ele nos convida sempre por amor: venha, fique perto de mim. E nesse convite diário que Ele nos faz, Ele também nos procura. Se Jesus nos convida, Ele também nos procura. Ele sai ao nosso encontro, como nós escutamos no Evangelho. Jesus, o patrão no Evangelho, que é Jesus, saiu de madrugada, saiu às 9, saiu ao meio-dia, saiu às 3 da tarde, saiu às 5 horas da tarde, procurando trabalhadores para a sua vinha. E Ele encontrou. Os primeiros trabalhadores, o pessoal ficava na praça, na época, procurando serviço, esperando que alguém os convidasse. E foi convidando. E as pessoas foram aceitando. Jesus vem nos procurar também. Talvez Jesus nos encontre na alvorada da nossa vida, desde cedo. Alguns participam da igreja, talvez nem se lembrem dos primeiros dias na igreja, porque participam desde criança. Talvez outros foram convidados um pouco mais tarde, na adolescência, na juventude, talvez na idade adulta já, talvez mais experientes, já sendo idosos. Mas a verdade é essa: Jesus convida a todos, sem pensar na idade, sem pensar na experiência de vida, sem pensar nos pecados. Jesus continua convidando a todos, e continua convidando a cada um de nós aqui. Não é porque nós já estamos na vinha que nós já estamos salvos, Nós podemos perder a salvação também por trabalhar mal trabalhado na vinha, por ser trabalhadores preguiçosos e relaxados. Hoje Jesus nos convida a uma coisa também muito particular, que também é dito na primeira leitura. O profeta diz, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Hoje Jesus nos convida a pensar igual a Ele, a ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de Deus. Ou como São Paulo diz no final da segunda leitura, ele mesmo diz, só uma coisa importa em nossas vidas: viver à altura do Evangelho de Cristo. É um grande convite também, não? Todos nós, na nossa vida de conversão, precisamos viver à altura do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é alto. O Evangelho de Cristo não é uma coisa ralézinha, não é uma mixaria. O Evangelho de Cristo não é uma coisa medíocre, é coisa alta. O Evangelho de Cristo é coisa para quem busca voos altos também, não para quem quer ficar jogado no chão, na miséria do pecado, no comodismo da vida, de uma vidinha qualquer. O Evangelho de Cristo é para quem busca escutar e corresponder a esse convite diário que o Senhor faz a nós. O Evangelho de Cristo hoje é para nós alto, é exigente. Hoje nós somos convidados a pensar como Deus pensa, não pensar como o mundo pensa, porque o mundo pensa que pode matar crianças no ventre das mães. O mundo pensa que o aborto é certo. Deus não pensa assim. O mundo pensa que as ideologias todas do mundo, ideologias de gênero, ideologias de partido, são corretas, são maiores do que a verdade de Deus, e não são. O mundo pensa que qualquer união vira família, e não. Deus não pensa assim, a igreja não pensa assim. O mundo pensa que pode se colocar um animal no lugar do ser humano, e Deus não pensa assim. Hoje nós somos chamados a não pensar de maneira abstrata e longe da realidade. A conversão, ela precisa acontecer na concretude da vida, no dia a dia, nessas questões que eu acabei de falar. Se nós somos católicos e achamos que o aborto é correto, alguma coisa está muito errada. Precisamos escutar o convite de Jesus: vivei à altura do Evangelho.
Se nós estamos nos deixando levar pelos pensamentos do mundo e achamos que estamos certos, que somos melhores do que Deus, algo está errado. Escuta o convite de Jesus, viva à altura da minha boa nova, à altura do meu evangelho, à altura da cruz, mude de vida. E Jesus continua convidando, e convida de novo, insistente, não desiste de nós. Se nós estamos no caminho errado, se nós estamos desocupados na praça da vida, Jesus vai lá e nos chama a sair do comodismo. Levanta, se anima, vai, faz o que é certo, faz o que tem que ser feito, escuta o convite, trabalha na vinha do Senhor, colhendo bons frutos. Então esse é o convite profundo e exigente de Jesus. Por fim, no Evangelho Jesus trata de um ponto também muito sério para nós, a inveja. Como o nosso povo é invejoso. E eu não digo nosso povo aqui só, como o mundo, como as pessoas são invejosas. Só que isso toca particularmente a nós. Nós que estamos e somos da igreja, às vezes temos um olhar errado em relação àqueles que estão se aproximando de Deus. Nós achamos que nós somos os melhores, que nós somos os operários das primeiras horas e podemos julgar os operários das últimas horas. Só porque nós estamos na igreja há 20, 30, 40, 60, 80 anos, achamos que já estamos salvos. Que petulância! Quanta arrogância! Estamos errados se pensamos assim. Se eu pensar que eu estou salvo só porque eu sou padre, estou errado, posso ir para o inferno sendo padre. Perigoso. É isso, pense, cada um de vocês, pensa aí no teu coração. Às vezes nós vemos as pessoas vindo à igreja, nossa, mas esses dias mesmo essa pessoa estava numa vidinha de pecado e agora está na igreja? E agora é ministro? Ou agora está fazendo leitura? Ou qualquer outra coisa na igreja? Nossa, o padre não conhece a vida daquela pessoa. Bom, mas Deus conhece, Deus chama conhecendo a vida daquela pessoa e conhecendo a tua vida também. Você não é muito melhor do que os outros. Às vezes você está sentado aí esquentando o banco, criticando quem está tentando fazer alguma coisa. Nós não somos melhores do que ninguém, estamos tentando, sim, que bom. Talvez fazendo um pouco mais do que muitos não estão fazendo, sim. Mas lembremos dos outros operários lá, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então não se coloque num pedestal, não ache que você é melhor do que os outros. Acolha, sim, acolha aquele que está querendo amar a Deus tanto quanto você ama. Acolha aquele que está tentando abandonar a vida de pecado, ajude, dê a mão, dê suporte, seja suporte na vida dessas pessoas. A inveja destrói, a inveja divide. E às vezes nós pensamos também, nossa, mas eu rezo tanto, Deus não faz o que eu estou pedindo. Aquela pessoa que tem uma vida de pecado, parece que Deus escuta mais a ela. Bom, fazer o quê, O próprio Jesus fala, eu não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Por acaso você está com inveja porque eu estou sendo bom? Não podemos ter inveja da bondade de Deus. Devemos desejar essa bondade de Deus que nós experimentamos para os outros. Não somos os únicos depositários da bondade de Deus. Então peçamos hoje ao Senhor nesta liturgia que Ele abra o nosso coração sempre. Devemos pedir isso sempre, sem cessar. Que Ele abra o nosso coração para que nós possamos escutar e atender esse convite. Nós possamos nos levantar do nosso comodismo, mudar de vida, e ser pessoas sempre melhores. Não melhores do que os outros, mas melhores para os outros. Deus nos ajude.